Bom, vamos lá. Eu vou começando aqui com alguns recados, e aí dá tempo do pessoal ir entrando até chegar na palestra do Marcos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. O meu nome é Tainá, eu sou assessora de Comércio Exterior, do Departamento de Comércio Exterior da ACI, Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. A gente está iniciando mais uma live do nosso webinar Exportação, em parceria com o Sebrae e com o PIEX. O PIEX é o Programa de Qualificação às Exportações oferecido pela Apex. Tá? O nosso objetivo com esse evento é proporcionar informações básicas para os empresários e profissionais de comércio exterior com relação à exportação. Tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar no chat para a gente, que posteriormente o nosso consultor poderá responder. Tá? Então, essa é uma parceria com o Sebrae. O Sebrae disponibilizou o consultor Marcos, que hoje vai estar dando a palestra sobre como estruturar sua empresa para exportação. Tá? Eu gostaria de informar também que essa live está sendo gravada e que posteriormente a gente vai disponibilizar a gravação dela através de um link. Então, quem tiver interesse é só colocar aqui para a gente no chat também. E vamos disponibilizar também esqueci a palavra, gente. Apresentação do Marcos. Tá? Depois eu encaminho por e-mail também para os interessados. Então, vamos começar. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo Ricardo. Ele é o consultor extensionista do programa PIEX aqui em Ribeirão Preto. Ele vai fazer uma pequena apresentação para explicar para a gente, para os participantes que estão nos assistindo, sobre esse programa. O que é o programa. Muito obrigada pela sua presença, Rodrigo. Uma boa noite. A palavra é sua, fica à vontade. Boa noite, Tainá. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Marcos. Boa noite aos demais presentes nessa live, nesse webinar. Uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui novamente. Como disse a Tainá, meu nome é Rodrigo, sou gestor do PIEX, Núcleo Operacional Ribeirão Preto. O PIEX é o programa de qualificação, Programa de qualificação das empresas para exportação. É uma iniciativa da Apex Brasil, a agência de promoção à exportação e investimentos, que é ligada ao Ministério das Relações Exteriores. O nosso núcleo operacional teve atividades iniciadas no final de junho de 2019 e o término do convênio é até o final de maio de 2021. Dentro desses 2 anos, nós temos como objetivo, como meta, qualificar 200 empresas, sejam elas de bens ou de serviços. Atualmente, nós contamos com 140 empresas, 142, para ser mais exato, que já aderiram ao programa. Então, nós temos aí mais ainda 58, digamos, vagas disponíveis. Dessas 142, mais de 90 empresas já passaram por toda a metodologia do PIEX. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês rapidinho, que consiste em alguns tópicos principais dessa qualificação. Nosso convênio é o convênio da Apex com o Centro Universitário Barão de Mauá. O PIEX é operacionalizado dentro de um núcleo, e esse núcleo são instituições de ensino, universidades, centros universitários, ou instituições de pesquisa. A entidade aqui é o Centro Universitário Barão de Mauá. Nossa região abrange mais de 70 municípios. Nosso raio de atuação. Eu vou exibir rapidinho poucos slides, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Como é que é o programa? O programa ele começa com uma visita do técnico extensionista a partir do momento que a empresa mostra interesse.
onde é feito todo o levantamento do perfil da organização e o potencial que ela tem para exportar, seja seu produto ou seu serviço. Depois é feito um diagnóstico de gestão dessa organização e, eventualmente, a gente pode, identificando alguns gaps relacionados à gestão, a gente pode indicar para alguns dos nossos parceiros, como, por exemplo, o Sebrae, um grande parceiro nosso. Depois, a etapa seguinte é a implementação do plano de trabalho, com capacitações focadas em temas ligados ao comércio exterior, e ao final da capacitação é elaborado um plano de exportação com pelo menos um mercado-alvo. Esses são os tópicos que são desenvolvidos durante a implementação da metodologia do PEX. Então, são áreas voltadas para prospecção, inteligência comercial, marketing, estratégia, formação de preço, fluxo e processos de exportação, processos financeiros como fechar contratos, câmbios, capacitações referentes aí, por exemplo, aspectos relacionados à logística e transporte internacional. Hoje, né, dados de hoje atualizados, né, graças a Deus, de uma semana para cá, muito dinâmico o processo, né, mais empresas entraram no PX, mais empresas terminaram a capacitação e mais empresas começaram a exportar. Tá? Uma das empresas que nós estamos atendendo fez a sua primeira exportação, né, recebemos um e-mail aí da pessoa responsável lá pela área de comércio exterior, eles acabaram de fechar uma exportação para o Chile. Hoje, quais são os mercados aí que, com a ajuda do PX, as empresas começaram a atuar e a exportar seus produtos? Chile, Bolívia, Estados Unidos, Japão, Rússia, alguns países da África, e mais recentemente, aí, a notícia que eu recebi ontem, uma empresa aí que tem um produto voltado ao público vegano, com uma ação aí já bem engatilhada para a Holanda. Então, são diversos mercados, diversos destinos, que essas empresas, com a ajuda do PX, da equipe técnica nossa, têm conseguido alcançar. Tá? Dentro do PX, né, aí já com o apoio da Apex, tem as ações de promoção comercial, que são as missões internacionais, rodadas de negócio, então, todas as ações aí para realmente que a empresa potencialize seus ganhos. Então, a gente tem trabalhado incessantemente, né, para tentar desenvolver, melhorar essa cultura de exportação dentro da nossa região de atuação. Então, resultados, graças a Deus, fantásticos até o presente momento. Caso queiram, né, ter mais informações, esse é o meu e-mail de contato, telefone, para que nós possamos aí esclarecer mais dúvidas. Será um prazer ter vocês aí como empresa integrantes do PX. E a pergunta que sempre nos fazem, né, Rodrigo, todas essas ações, capacitação, possibilidades aí que vocês estão ajudando as empresas a abrirem mercados, né, aumentar o faturamento, ganho de competitividade, quanto custa esse projeto? O PX ele não tem custo, tá? O PX é um projeto gratuito. O programa dele não tem custo nenhum, tá? O que custa? A contrapartida da empresa é disponibilizar o tempo. Seja quem estiver recebendo a visita do técnico extensionista para as capacitações. Seja o empreendedor, o dono da empresa ou alguém nomeado por ele. Durante a pandemia, nós estamos fazendo atendimentos remotos, né, como a maioria esmagadora das empresas estão trabalhando. Então, temos feito as capacitações aí no modo remoto. Bom, mediante a disponibilidade de tempo, é isso que eu gostaria de conversar com vocês. Será um prazer, uma alegria muito grande tê-los conosco. Por hora, muito obrigado. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua apresentação. Depois eu vou colocar os seus contatos aqui no chat também para o pessoal, tá?
Ok, muito obrigado. Eu vou dar um recadinho, esqueci de falar isso no início, eu vou colocar os contatos do Departamento de Comércio Exterior da CIRP no chat também. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver interesse em entrar em contato conosco, tá? Eu coloco aqui no chat para vocês. Eu vou passar a palavra agora para Maria Lemes. Ela é consultora da área de desenvolvimento setorial e territorial do Sebrae, para dar alguns recados aqui para a gente, para todos que estão participando. Por favor, Maria, a palavra. Obrigada, Tainá. Boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo, Marcos e a todos que estão aí nos escutando e nos ouvindo. Bom, os meus recados são rápidos, depois a Tainá também pode passar os nossos contatos. O Marcos, que vai fazer a apresentação para vocês, também vai deixar os contatos dele. E eu queria dar 2 recadinhos nessa noite aqui para vocês. Primeiro, é que na sexta-feira, agora dia 4, né, nós do Sebrae vamos realizar também uma webinar sobre comércio exterior. Oi, desculpa, gente, acho que tinha perdido aqui o contato, voltou. Sobre comércio exterior, que vai acontecer na sexta-feira, dia 4, às 10 horas da manhã. Então, eu vou colocar aqui no chat para vocês, aqueles que quiserem se inscrever e acompanhar essa webinar no dia 4, está aí para vocês no chat, o nome da webinar é Fazendo Negócios com o Vizinho, vai falar muito de América do Sul. Então, para aqueles que estão procurando informações de como funciona, enfim, todo esse mercado, América do Sul e os nossos vizinhos aqui da região, vocês podem se inscrever aí nesse link, né, e participar dessa webinar no dia 4. E o outro recado é que o Sebrae, né, assim como a UPIEX, ele oferece essas capacitações, né, que o Rodrigo falou agora há pouco, de comércio exterior. O Sebrae também, em parceria com a Apex, nós trabalhamos sempre muito, muito juntos. O Sebrae também tem diversas capacitações para aqueles que estão muito no início do comércio exterior. A gente tem consultoria, né, a gente deixa essa outra parte para a Apex, que é o expertise deles. E nós também temos, né, muitas vezes para as empresas chegarem ao comércio exterior, tem que ter um passo atrás, que é a capacitação de gestão da empresa. Então, nisso tudo, o Sebrae pode auxiliar a todos vocês, aqueles que necessitam. Enfim, chega lá no PIEX, é detectado que precisa de alguma coisa antes de partir mesmo para exportação, então o Sebrae pode ajudar todos vocês com essas capacitações. A maioria dos produtos que nós oferecemos, dos serviços também gratuitos. Aqueles que já conhecem, nós temos um escritório aí em Ribeirão Preto, o Leonardo Percy daqui a pouco vai estar entrando também, e é o representante aqui do escritório nessa noite de hoje, então vocês também podem procurar o nosso escritório aí em Ribeirão Preto. E para aqueles que quiserem um pouquinho mais de informação sobre comércio exterior, nós temos a nossa landing page do Sebrae Trade, que é o nosso projeto de comércio exterior dentro do Sebrae. Então, aqueles que quiserem acessar a nossa landing page, está o endereço aí do lado no chat, vocês podem acessar, lá vocês vão encontrar diversas informações, principalmente informações de webinars, que não só o Sebrae, como nossos parceiros também fazem, estão todas lá, tem diversos assuntos que vocês podem participar, podem, enfim, colher informações. Tem um calendário de rodadas de negócios que nós estamos realizando agora no mês de agosto até o final de dezembro, nós teremos diversas rodadas de negócios, essas são nacionais, mas, de repente, se alguém tiver interesse, estão todas lá com link para inscrição para todos. Eu espero que todos tenham um bom evento, aproveitem bastante aí o conhecimento do nosso consultor Marcos, e boa sorte, bons negócios para todos nós. Obrigada, Tainá. Muito obrigada, Maria. Bom, vamos ao que interessa. Vou passar a palavra agora para o consultor do Sebrae, Marcos. Ele vai ministrar hoje o tema Como estruturar sua empresa para exportação. Marcos, por favor, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigada. Valeu, Tainá. Obrigado, Maria. Obrigado, Rodrigo, aí, pelas palavras aí. Obrigado pelo convite, tá?
Vamos falar um pouquinho aqui de comércio exterior. Como a Maria acabou de falar para vocês aí, o Sebrae tem as consultorias, né, que são consultorias pontuais. Nós não temos ainda nenhum curso muito profundo, né? Claro que ninguém precisa ter, porque nós já temos o PayEx aí, nosso grande parceiro, estruturando bem as empresas aí, dando toda a fundamentação através de um curso mais extenso e profundo de como internacionalizar, de como preparar a empresa para exportação, tá? Nós temos as consultorias, tá? Temos consultores que podem levar aí a questão a uma profundidade muito grande para vocês, tá? Mas são questões pontuais, são consultorias em questões pontuais que nós temos, tá? E as palestras que nós temos, elas ajudam também, exatamente como essa daqui, né? A mostrar para as pessoas que a coisa existe, que a coisa pode acontecer, que existe um caminho para se seguir, e nesse mundo, né? Se a gente não começar a pensar direitinho, começa a ficar complicadíssimo aí toda essa parte aí, né? Agora só um minutinho aí, tá, gente? Vou ter que só puxar a apresentação aqui rapidinho. Eu tinha imaginado que... Aí. Eu tinha imaginado que eu conseguiria fazer... Vocês estão vendo? Não, não estou vendo, né? Não, Marcos, ainda não. Engraçado. É uma janela ou uma tela que eu coloco, hein? Uma janela. Agora eu achei. Então tá aqui. Então, legal. Isso. Vamos começando aí. Todo mundo tá me vendo? Todo mundo tá me ouvindo, né? Aliás, me vendo acho que não, mas estão me escutando direitinho. Como estruturar a sua empresa para exportação. Essa é a nossa palestra de hoje e nós vamos conversar um pouquinho como fazer isso, tá? Isso é uma coisa muito simples. Muita gente acha que é muito complicado, por isso precisa, às vezes imagina, não, eu preciso contratar alguém que precisa resolver para mim, para me informar. E não é bem assim, tá, gente? Na verdade, a coisa é bem mais fácil do que a gente vai ver. Eu vou mostrar para vocês que isso é simples. Vou me apresentar apenas, que meu nome é Marcos Stal, sou especialista em comércio exterior, planejamento, logística e marketing internacional. Sou professor universitário na graduação e pós-graduação. Sou mestre em comunicações, tenho experiência de 30 anos nessas áreas. Fui gerente de suprimentos, comércio exterior e marketing internacional e atualmente sou consultor para pequenas empresas há 14 anos. Então, alinhando as nossas expectativas aqui durante o nosso curso de hoje, eu queria dizer que ao término desse nosso encontro, com certeza você vai ter condições de compreender um pouco melhor a dinâmica da exportação de bens e de serviços também. Eu sei que tem muito pouca gente aqui que está preocupado com os serviços, mas muitas empresas são indústria, comércio e serviços, então vamos deixar claro que o serviço também pode ser exportado, tá, gente? E refletir sobre a sua empresa atualmente no comércio exterior, sobre a visão do produto e serviços, seus custos, a logística e seus meios legais de exportação. Hoje nós não vamos entrar profundamente no preço de exportação, mas nós vamos encaminhar para você entender. Preços de exportação, em breve a gente vai fazer uma boa webinar aí falando novamente sobre os preços de exportação. Seria 1h30 explicando apenas como se fazer preços, tá legal, gente? E executar um mínimo de ações que permitam o início ou a revisão do planejamento internacional. Marcos, Oi, Tainá. Me desculpe, nós não estamos vendo sua apresentação. Não estão vendo? Não, o que está aqui na tela para a gente é a sua própria tela do Google Meet. Ué. Isso aqui, vocês estão me vendo, né? Um pouquinho. Adriano Paulo Horácio que está apresentando. Quem que é Adriano Paulo Horácio? Acho que é por isso que eu caí fora, né?
Alguém começou a. Eu não consigo parar essa tela. Não sou eu que estou fazendo. Deixa eu ver aqui, peraí. Para mim diz que é Adriano Paulo Horácio. Sim, agora apareceu aqui para mim Para também. mim também está mostrando, Stal. Agora saiu. Pronto. Tenta novamente, Marcos. Coloquei novamente. Agora sim. Isso. Tá aparecendo a tela inteira. Agora está aparecendo, Marcos. Ah, muito bem, então. Muito obrigada. Desculpa. Não, eu não tinha nem percebido, né? Que na verdade eu estou vendo a apresentação, né? Sim. Então, só repetir novamente aqui que nós vamos executar um plano mínimo de ações que te permite dar o início à revisão, né, de um planejamento internacional. Tá legal, gente? Então, a gente tem que entender que exportação não significa apenas mandar produtos por meios logísticos e físicos. Isso significa, exportar significa vender bens e serviços ao exterior, e é preciso também ganhar dinheiro com isso, tá? Então, nós temos aí, bem resumidamente, tá? Extremamente resumido, 4 passos muito importantes que vocês precisam entender aqui da exportação, tá? Então, o primeiro passo, você precisa ter uma empresa de comércio e serviços adequada. O que significa uma empresa de comércio adequada? Significa que você tem que ter uma empresa, né, com o mínimo de estrutura, que você tenha conhecimento dos meios legais de exportação, ou seja, se você quer exportar uma coisinha pequenininha, você precisa exportar pelas exportações simplificadas, do Exporta Fácil, dos Correios ou dos couriers, tá legal? Ou se você precisa exportar alguma coisa via rodoviária, ou via aérea, ou via marítima, ou via ferroviária num volume maior, aí você precisa de um despachante aduaneiro para poder ajudar vocês. E ainda existe a exportação indireta, é que se você tem uma empresa de comércio, ou uma indústria de comércio, né? E você quer exportar alguma coisa, mas você não está afim, você pode ainda contratar uma empresa trading ou comercial exportadora que pode fazer toda essa operação para vocês, tá? E ali, é óbvio que esse é apenas o primeiro passo, é realmente você se preparar para esse tipo de coisa. Mas nós temos outras coisas também, que são a flexibilidade, a adequabilidade dos produtos, a pesquisa e tudo isso, tá? Então eu joguei isso para o segundo passo, que é o público-alvo, tá? Ou seja, a gente entender o que o público-alvo está querendo. Nós falamos público-alvo para ter um jargão de marketing, tá? Mas na verdade eu quero dizer para vocês do país de destino da tua mercadoria. Você tem que entender o que o teu país de destino pode importar, se ele pode importar, se ele tem alguma exigência, se ele tem alguma restrição, e você poder cumprir, atender a todas as exigências daquele país. Num momento desse, as suas exigências brasileiras já não tem mais tanto problema não, tá legal, gente? Então, se você quiser exportar, você tem que saber exatamente as regras do país importador e não mais as regras do Brasil. Tá certo, gente? Então, você ter uma empresa de comércio, mas não esqueça, não, a minha empresa é de indústria, né? Sim, você é indústria e comércio, né? Mas, no mínimo, comércio para poder exportar, tá legal, gente? Óbvio que qualquer empresa que é indústria tem que ser comércio também para poder vender as mercadorias. Tá entendido? Então, é isso. Então, você ter uma empresa que possa vender e faturar para o exterior ou aqui no Brasil também, tanto faz. Beleza? Por que eu digo também faturar para o Brasil? Porque se você vender para uma trading ou para uma comercial exportadora, eu digo para você que você está fazendo uma venda para exportação, mas é uma venda local. Tá legal, gente? Então, uma vez acertado o primeiro passo e é o segundo passo, que a gente já conhece exatamente tudo que precisa no cliente do país que você está querendo, nós vamos pensar num plano de negócio aí com as estratégias de marketing, né? Claro, tem a estratégia depois, logística e tudo mais. Mas nesse momento, nós temos que montar exatamente aí o nosso plano com as estratégias, né, gente? E essas estratégias, elas têm muito a ver com o nosso público-alvo, com as necessidades do nosso público-alvo. Se você não tiver já
as coisas meio engatilhadas, aí a coisa começa a ficar mais difícil. Agora, se você já tiver as coisas mais ou menos engatilhadas, tudo fica mais fácil. Quando você muda as embalagens do seu produto, por que você já não coloca ela em português e espanhol para facilitar a venda nos nossos vizinhos? Você precisa, pense nesse ponto, tá legal? E então, o plano de negócio significa o seguinte, né, gente? Pesquisar, né, todos os nossos mercados-alvos que você tem, os mercados, os países que você quer acessar, você precisa conhecer direitinho aí, né? Não tão direitinho, mas você precisa conhecer eles para poder ver, opa, pera um pouco, esse aqui sim, esse aqui não, esse aqui sim, aquele não. Então, a gente tentar entender os costumes desses países, a gente fazer uma pesquisa desse ambiente externo muito profundamente. E claro, né, gente, também tem a pesquisa aqui do ambiente interno, que é da tua empresa. Você entender até onde você consegue flexibilizar e inovar o teu produto para poder atender as necessidades desse público-alvo, desse país, dessa região internacional que você precisa entregar o teu produto, tá legal? Ou que você quer entregar o seu produto, então você faz todas as adequações para isso. Então você adequa a tua empresa, você adequa o teu produto e faz um plano com estratégias de marketing para esse local, e aí você já tem isso mais formatado, então você já consegue entender. Bom, gente, como que eu diria para vocês? Que países eu vou escolher? Bom, não escolha todo mundo, não adianta a gente falar todo mundo. Depende do produto que você tem, tá legal? Existe, para vocês poderem, de repente, focar um pouquinho, entender um pouco, existe 2 ferramentas muito interessantes aí que podem ajudar você a entender para que país você deve focar as suas vendas. O primeiro, claro, o Euromonitor, é um plano, um serviço caríssimo, mas muito bom. Ele é muito caro mesmo, então serve para grandes empresas fazerem as pesquisas aí de mercados destinos, tá? Saber hábitos de consumo, tudo uma empresa de pesquisa muito grande que dá muitas informações. Mas, se você não tem toda essa verba para isso, aí você vai buscar o Comexstat, tá? Comexstat é um site, um link, né? Um link ou uma página governamental, que depois o pessoal do PIEX com certeza vai explicar para vocês, a hora que vocês utilizarem o curso deles, né? E você consegue pesquisar quais são os produtos mais vendidos do Brasil, que o Brasil mais exporta, qual é uma ideia de preço que se vende e quais são as regiões que mais se importam os nossos produtos, tá? Baseado nisso, eu acho que já é uma coisa interessante para você começar a botar as suas estratégias de marketing em andamento. Ou seja, agora não, mas o indicado é você fazer o seguinte, você se capacitar, você entender a necessidade da internacionalização, você entender as vantagens da exportação, e aí você procurar o PIEX e depois ir para a Apex. Quando você for para a Apex, você vai participar de eventos internacionais. E aí vai ser bastante fácil, né? Quando a gente poder voar, quando a gente poder viajar, quando a gente poder interagir em feiras e tudo isso. Nesse momento, se você quiser, você vai ter que fazer pesquisas pela internet mesmo. Buscar parcerias, buscar clientes que trabalhem com os seus produtos pela internet, tá? Eu acredito também que nas entidades de classe que você pode encontrar da tua empresa, do teu negócio, você encontre traders que têm clientes do exterior que consomem produtos similares ao seu, que você pode, de repente, oferecer para ele e, claro, comissionar ele pela venda. Ele é um vendedor internacional, tá? Ele não vai fazer o embarque para você. Para fazer o embarque, você tem que saber que você vai ter que contratar uma trading ou uma comercial exportadora. E outra coisa, né, gente? Quando a gente fala de estratégias, a gente pode, de repente, buscar aquela relação de tradings credenciadas no MDIC, no Ministério da Indústria e Comércio, e de repente ver se uma delas está focada na sua linha de produto e oferecer o seu produto para ela vender para os clientes dela. Então ela compraria localmente de você e mandaria os produtos para lá, tá? E o quarto passo, gente, depois que você já capacitou a tua empresa, você já deixou ela todinha tinindo do jeito que tem que ser, você já sabe para quem você vai vender, tá?
Quais são os países onde você precisa, você conseguiu adequar o teu produto, você conseguiu adequar os seus materiais e tudo mais, atender com inovação e com todas as exigências. Você precisa conhecer o quê? As regras logísticas, meios legais de exportações, pedido mínimo e etc. Como é que a gente faz isso? Bom, aí é que começa realmente a parte operacional, tá? Até então, o que foi? Foi comércio e marketing, né, gente? Foi negociação e marketing. Então, você não negociou ainda, pode ser que não, mas de repente você consegue, nessas pesquisas todas, você já tem um cara interessado. E aí, como é que você vai fazer o preço? Bom, aí é que você começa a realmente entender do que é a exportação. Porque a exportação é isenta de impostos, né? Então nós vamos falar isso mais lá para frente. Então você precisa pegar o seu preço sem os impostos e provavelmente, né, você vai precisar de um consultor que se chama despachante aduaneiro, que vai pegar e falar qual é o seu lote que você quer exportar. Então você pega lá, vai, um pallet, 2 pallets, 3 pallets, um container, 2 containers, tá? E pede para ele fazer orçamentos para 3, 4 tipos de logísticas, tanto aéreo quanto marítimo, como de repente rodoviário também, e com tamanhos diferentes. Por que tamanhos diferentes? Porque assim, gente, a gente precisa entender qual é o nosso pedido mínimo. Tem muita gente, por exemplo, muitas empresas chinesas, para serem competitivas, elas vendem no mínimo um container. Tem essas empresas, muitas empresas brasileiras que exportam sucos e água de coco, esse monte de coisa. O lote mínimo de venda deles é 3, 4 containers. Por quê? Porque o produto deles tem um valor agregado muito baixo, então precisa, para valer a pena, um pedido ele precisa ter um tamanho maior, senão não vale a pena, ou eles precisam aumentar muito o preço para que se vale a pena, tá legal, gente? Então, esses são os 4 pontos que a gente precisa entender muito bem sobre ter uma empresa de comércio e serviço adequada, conhecer aí, ou já ter em mente o público-alvo, ter um plano de negócio com as estratégias de marketing para adequar os produtos, as necessidades, as exigências, as flexibilizações, as inovações que o país de destino tem, tá? Aliás, quando a gente fala de plano de negócios com estratégias de marketing, saibam numa coisa. Eu já falei isso em todas as minhas apresentações, eu falo, e que eu trabalhava numa empresa de esmalte que a gente conseguiu modernizar o produto, deixamos ele muito mais moderno, mais lucrativo, a partir do momento que a gente entrou na exportação e a gente percebeu que nosso produto ele não era adequado às exigências e necessidades internacionais. Então nós fomos ver como é que se fazia os esmaltes em países desenvolvidos e percebemos que havia alguns ingredientes que precisavam ser trocados. Foi trocado todos esses ingredientes, aliás, foi um só, que era o secante, e o que aconteceu? O produto ficou 4 ou 5% mais barato. Esse produto, ele ganhou qualidade, e tudo isso que eu estou falando, gente, foi percebido também pelas modelos e pelas pesquisas que a empresa tinha feito. Tá legal, gente? Então, vamos lá. Quando a gente fala, né, de empresa de comércio e serviços, a gente precisa o quê? A gente precisa ter o radar, né? E quando a gente tem o radar, para você fazer uma exportação direta, tá legal, gente? Lembra que eu falei no slide anterior, que a gente pode fazer a exportação pela nossa empresa ou a gente pode contratar uma empresa. Se a gente fizer pela nossa empresa, nós precisamos ter o radar, tá? Ou, se a exportação é pequenininha, né, você pode mandar pelas exportações simplificadas do correio e dos couriers, da DHL, da TNT, de todo esse pessoal. E radar, gente, radar. Bom, o radar é aquele negócio que todo mundo morre de medo. Falam que o radar é muito difícil. Realmente, o radar não é muito fácil de tirar. Mas, para isso, o governo inventou um tal de radar expresso, que você tira em 15 minutos pela internet. É de graça, fácil. E o limite, ele te libera o limite da tua empresa. Se você é MEI, ele vai liberar R$ 81 mil de exportação. Se você é uma microempresa, ele vai liberar
360 mil reais. Se você é uma EPP, você vai ter 4 milhões e 800 de limitado. E 50 mil dólares a cada 6 meses para importação. O limitado é igualzinho o expresso, só que ele é mais difícil de tirar, e ele aumenta para 150 mil a cada 6 meses a importação. E o ilimitado, já o próprio nome diz, ele é ilimitado. Acredito que o ilimitado você precisa de uma assessoria para poder tirar, tá? O limitado, você vai talvez dar umas cabeçadas, mas você tira. O expresso eu tenho certeza que você tira em 15 minutos pela internet, tá legal, gente? E quando você fizer uma exportação, você precisa de documentos. Que documentos a gente precisa? Ah, gente, olha, uma nota fiscal de venda para exportação em reais. Mas em reais? Mas eu vou faturar em reais? Eu não vou exportar? Sim, você vai faturar em reais proporcionais ao valor em dólar que você combinou com o teu cliente, que você coloca na fatura. Então, a fatura comercial ou a fatura de serviços, ela estará em dólar ou em euros, tá? E proporcionalmente, você pega a taxa do dólar ou do euro, transforma ele em reais e emite a sua nota fiscal de venda para exportação ou de prestação de serviço com tomador no exterior. Que outros documentos são necessários? Certificados de análise, certificado de origem, certificado de qualidade, e todos os documentos que o importador pedir para você. Tá legal? Para que serve o certificado de origem? Um certificado de origem, ele serve para você vender aqui, por exemplo, né, o certificado Mercosul, para vender no Mercosul com isenção de imposto de importação do país importador. Sem o certificado de origem, provando que o teu produto é brasileiro, que ele tem um percentual X, Y, Z de brasilidade, né, nesse produto, ele vai ganhar, né? Se ele tiver o certificado, ele vai ganhar a isenção de imposto de importação no país importador. Caso contrário, o seu importador vai pagar e pronto, tá? E isso a gente tem acordos bilaterais em vários países que perdem alguns certificados de origem para determinados contratos, tá legal? Determinados acordos que existem. Tá certo, gente? Mas existe uma gama muito grande de certificados que você precisa, sim. Não, mas calma, gente, calma. Se você estiver legal aqui no Brasil, você vai conseguir atender toda a demanda lá do exterior. Porque praticamente todos os órgãos anuentes do Brasil são acreditados pelos órgãos anuentes lá no exterior, tá legal? Então, se você faz cosméticos, eu sei que aí em Ribeirão tem muitas empresas de cosméticos também, já visitei algumas delas no passado, ficam pensando assim, não, mas tem lá o FDA nos Estados Unidos, mas tudo bem, gente, o FDA aceita as certificações da Anvisa aqui no Brasil. Mas lá em Portugal tem aquele Infarmed. Pois é, a Infarmed aceita também as certificações aqui do Brasil, tá legal? O que a gente só precisa entender são as exigências que eles têm lá alguma diferença em algum componente ou algum ingrediente de produtos que são quimicamente preparados. Tá certo, gente? Então, se por acaso vocês tiverem alguma dúvida crítica aí, gente, vocês podem pedir para a Tainá e ela interrompe e pergunta, tá bom? Fique tranquilo. Ou, ao final da nossa apresentação, anotem todas as dúvidas ou passem para a Tainá que a gente continua falando. Então, o que a gente precisa entender dessas etapas básicas do plano internacional é planejamento, implementar e avaliar e controlar o tempo todo, tá legal, gente? Não é porque você planejou que você vai conseguir implementar. A implementação é um segundo passo que você vai ter que buscar os clientes para eles comprarem. E quando você compra o cliente, não é simplesmente ficar vendendo para ele pro resto da vida. Não é assim que funciona. Aqui no Brasil, se você tem um marketing atuante, ele deve estar o tempo todo com um olho no peixe e outro no gato, não é verdade? Ou seja, ele está sempre de olho nas inovações, nas tendências de mercado. E a mesma coisa acontece lá fora. Se você percebe que algum concorrente teu fez uma inovação, por favor, analise ela, avalie, controle e comece a oferecer isso também para os seus clientes, tá legal? O marketing internacional, ele é muito parecido com o marketing nacional.
tá legal? O internacional parecido com o nacional. E que a gente faz o quê? A gente analisa o ambiente internacional, a gente tem que entender os fatores que influenciam o seu negócio em cada região, a gente tem que se posicionar, marcas, objetivos e metas para saber onde a gente quer ir, tá legal? Onde a gente quer saber. E aí, uma vez definido os mercados de destino, a gente precisa saber se seus produtos possuem exigências para serem vendidos nesses locais. Se você consegue adequar o produto e quanto custa essa adequação. O que interessa são as exigências do exterior e não mais a do Brasil. Esse é o resumo de todos esses pontos, esses últimos slides que eu estou falando aqui, tá? E a formação do preço de venda de exportação, que é o ponto mais importante de todos. Infelizmente, a gente não vai poder entrar com muita profundidade nesse ponto, mas eu posso dizer para vocês, tranquilamente, de que a formação de preço de exportação não é difícil. Lembrem que ela é desonerada, tá, gente? Ela não é tributada para exportação. Então, para entender a precificação do seu pedido, precisamos entender qual é o lote mínimo ou o lote econômico para cada operação. Aquilo que a gente falou ali atrás, tá, gente? Eu gosto de repetir bastante coisa para frisar, para a gente não deixar a coisa passar batida. A gente precisa entender para a gente poder precificar, nós precisamos entender qual é o lote mínimo, que eu falei para vocês, que vocês devem saber o custo do teu produto sem impostos e pedir para um despachante aduaneiro fazer uma cotação para vocês, né, de quanto fica para embarcar via aérea e via marítima e rodoviária, um lote, de repente, de um pallet, 2 pallets, um container, 2 containers, sei lá, tá? Para vocês entenderem a diferença de custo, para vocês mostrarem em qual volume, tá? Qual o tamanho do lote que vocês vão ter o melhor preço para fazer a entrega. A logística, ela é muito importante e ela pode representar, dependendo do valor agregado do teu produto, ela pode representar de 5% a 15%, 20%, tá? E imagina que se você reduzir o custo da logística, muitas vezes você pode ficar muito mais competitivo, certo? E para entender a precificação do seu pedido, a gente precisa entender qual é o lote mínimo econômico para cada operação. Precisa, gente. Não tem como, tá legal? Então, para você poder fazer o seu preço, você vai chegar para o cara e falar, olha, para um pallet é 5, para 2 pallets é 4,50, para um container é 3,20. Tá? Mais ou menos isso, eu estou chutando qualquer valor, só para vocês terem uma ideia da proporção que o tamanho do volume diminui. Por exemplo, muitas vezes nas exportações, se você manda uma carga muito pequena marítima, você está pagando o dobro do preço do que seria aéreo, porque você cai num frete mínimo. Ou se você está mandando veja qual é o valor do frete mínimo e a quantidade máxima dentro do frete mínimo. E aí você tenta otimizar um pedido dentro desse volume, tá? E só um detalhe, tá, gente? Por favor, madeiras da exportação precisam ser fumigadas. Então, ou tente não colocar embalagens ou pallets de madeira, ou lembre que elas precisam ser fumigadas sempre, tá legal, gente? E para isso, lembra que eu falei dos documentos certificados? Pois é, se você mandar madeira junto, você precisa de mais um certificado, que é o certificado de fumigação, e ele tem validade internacional. Tá legal, gente? Então, você já está acostumado a fixar os preços dos seus produtos para o mercado interno, levando em conta os custos de produção, a comercialização, os tributos internos e todos os custos que a gente tem aqui no Brasil, tá? Muito bem. E como é que a gente faz na exportação? É muito diferente, gente. Quando o assunto é mercado internacional, no entanto, a composição do preço de exportação deve considerar novos elementos, bem como, aliás, excluir outros que não incidirão nas vendas externas. Pois é, gente. Imagina que se você vender um produto de consumo, por exemplo, e você coloca para fazer propaganda na televisão, em horário nobre, tá? Você acha que aquele custo deve entrar no preço de venda? Não, ele não deve entrar no preço de venda. As despesas que você tem aqui dentro do Brasil, você acha que elas devem entrar, né,
no mercado? Não. Do seu distribuidor, dos seus representantes? Não. Nada disso entra no custo de exportação. E, aliás, também tem uma outra coisa. Dependendo da embalagem, você deve tirar o custo da embalagem e inserir a embalagem que o teu importador está pedindo. De repente, ele está pedindo que você está em caixas de papelão grande. Não, não quero nada disso. Eu quero apenas que você passe o trash nas embalagens, só isso. Aí capaz de ficar mais barato ou mais caro, não sei, né? Mas é isso que a gente tem que entender direitinho, e para incluir os custos de toda a operação, que é a exportação, que ela é diferente. Ou seja, quando você vai fazer um preço de exportação, você tem que saber ter isso na ponta da língua, quanto é que custa na porta do teu estabelecimento, tá? Embalado, tudo prontinho para alguém levar. Por quê? Para você, por exemplo, saber qual é o preço de exportação, você não esqueça que você precisa levar ele até uma transportadora rodoviária internacional, ou você precisa levar até o aeroporto, ou você precisa levar para Santos. E quando você leva ela para Santos, ou quando você leva ela para o aeroporto, ou quando você leva ela para a fronteira, nós temos que fazer o desembaraço aduaneiro também. Isso também tem um custo. E, normalmente, o preço do desembaraço é o mesmo para um container ou um pallet, tá? Então, tem vários aspectos que a gente precisa entender bem aí. Por isso que eu falo sempre para vocês fazerem cotações de vários tamanhos de pedido, para você saber quais são os mais competitivos, quais são os melhores para você, quais serão melhores para o teu cliente. Às vezes o teu cliente, ele até prefere pagar um pouquinho mais caro por um lote menor, porque ele não tem espaço, ou porque mesmo você fazendo um precinho um pouquinho mais caro, você ainda está muito mais competitivo do que o seu fornecedor, e nesse momento ele precisa apenas testar o seu produto. Lembre, gente, fazer um trail order como primeiro embarque não é pecado também não, tá? Muitas vezes, até você compra um lote pequenininho de um novo fornecedor para testar a mercadoria, não é? E assim acontece exatamente também com todos os clientes, todos os fornecedores por todo o nosso planeta. Tá certo, gente? Então, a determinação do preço de exportação é um dos aspectos mais importantes e decisivos para a conquista e permanência em determinado mercado, tá legal? Então, além da gente adequar toda a empresa, o nosso produto, tudo, nós temos que lembrar que o nosso preço de exportação, ele é muito importante. As empresas, muitas vezes, na maior parte das vezes, né, eles compram por dois motivos. Ou porque o país deles não fabrica, ou porque você tem um produto muito bom e com preço competitivo. Tá legal? E, de repente, nós estamos perdendo a concorrência por alguns centavos. Isso é o maior pecado que a gente pode deixar acontecer. Então, veja, além de você saber fazer muito bem o teu preço, você precisa ter um bom despachante aduaneiro que diga quanto vai custar para levar, vamos falar do marítimo, tá? Quanto vai levar para o frete rodoviário ou ferroviário? Tem alguns locais do estado de São Paulo que a gente consegue mandar para Santos via ferroviária, tá? Então, quanto vai custar para levar o produto até Santos? Muito bem. É só isso, gente? Não, não é só isso, tá? Quando você leva para Santos, esse material precisa ficar estocado em algum lugar, enquanto se dá a entrada em toda a legalização aí do despacho, tá? Então, tem a armazenagem. Ah, tem armazenagem, muito bem. Então, o despachante, durante esse tempo, vai fazer o serviço dele, vai entrar, acessar o Syscomex, vai fazer a liberação do teu mercado, e assim que ela estiver liberada e o navio chegar, alguém vai precisar pegar essa mercadoria e levar até o costado do navio. E alguém vai colocar esse produto dentro do navio, tá legal, gente? Então a gente tem que lembrar isso, tá? Todos esses passos. Ah, mas pera um pouco, e o pagamento, gente? Não esqueça do pagamento também, tá legal? Ele precisa... O preço também é um fator que precisa, muito importante da exportação. Por quê?
Ah, porque é o seguinte, gente, se você quiser vender a prazo, você pode vender lá a prazo, sim, contanto que você tenha uma garantia de pagamento, tá? Uma carta de crédito, um seguro exportação, alguma coisa nesse sentido. E se você quiser ficar mais competitivo ainda, aí você tem que entrar em contato com um dos nossos parceiros aí, o Banco do Brasil, e buscar aí o entendimento do PROEX e ver se você consegue adequar a sua exportação no PROEX. Aí você vai conseguir com juros extremamente baixos, exportar teu produto com uma condição de pagamento a médio e longo prazo, tá legal, gente? E todos esses custos, claro, precisam entrar no preço de venda que você está determinando. Tá certo, gente? Ah, e algumas coisas. Quando você tem um lote pequeno, tenta sempre ver se o aéreo não é mais barato, tá bom, gente? Porque quando você manda aéreo, o frete é mais caro, sim. Por outro lado, às vezes o aeroporto está muito mais perto de você, às vezes, tá? Não, tem um monte de outros custos que não incidem na exportação aérea. Então, você pode, de repente vai ficar um pouquinho mais caro, mas o cara prefere, porque no dia seguinte está lá com ele. Enquanto, para você mandar para a Europa, você vai demorar 14, 15 dias. Para Portugal, 10 dias. Para Miami, de repente, 10, 11 dias. Para Baltimore, já 12, 13 dias. Para Nova York, 18 dias. E dali para frente, né? Ah, para China, putz, 30 dias, gente. E dali para frente, né? Então, todos esses pontos você precisa conhecer. Você não precisa se preocupar com o que acontece durante o despacho, tá, gente? Você precisa entender, sim, como funciona, mas essa não é uma responsabilidade tua. Você pode colocar o despachante, que ele sabe fazer isso muito bem, e deixa ele fazer faça a sua parte, que é a comercial, a sua parte logística, as negociações e tudo isso daí. O resto deixa que o despachante faz, que você ganha muito tempo com tudo isso daí, tá legal, gente? Ah, e também tem uma outra coisa, né? Já que a gente está falando de exportação e processos e meios logísticos, não esquece que você pode, aí em Ribeirão, você pode fazer a exportação no Porto Seco, deixar ela liberadinha já e mandar ela direto para o aeroporto ou para o porto para fazer embarque, tá legal? Ela pode ser feita aqui também, não tem problema. Isso existe outras maneiras de fazer, que você pergunta para o seu despachante aduaneiro, que ele vai explicar, super bacana tudo isso, tá legal, gente? Então, fixar o preço pela primeira vez merece muita atenção, uma atenção especial, tendo em vista que alterá-lo num curto espaço de tempo, quando o assunto é mercado internacional, é quase inaceitável. Bom, pensa você, usa de empatia agora, tá legal, gente? Se você pede uma cotação de um produto, você compra, fantástico, puxa, deu um pé na bunda do fornecedor aqui, você é muito caro, eu vou importar, né? Ah, legal. Ah, você passou 2 meses, quero mais um container. Ah, agora aumentou $2 por. Como? Agora você está muito mais caro do que o meu concorrente, o seu concorrente aqui no Brasil, local, não sei o quê. Então, você fica feliz se ele aumentar o preço? Então não faça isso, tá? E uma tática que a gente precisa fazer, muito importante, para que a gente possa tentar diminuir um pouco isso, é, por exemplo, colocar. O dólar caiu agora, 1,75 hoje, né? Você colocar 5, 7 centavos ou 3%, 2%, sei lá, um percentualzinho a mais no teu preço, como uma gordura, tá legal? Então, se o dólar de repente cair um pouquinho, tá? Você ainda tem uma margem garantida dessa gordura, tá legal, gente? Você tem que estar preparado para, se por acaso o dólar ele cair alguma coisinha e a sua exportação de repente não estar mais tão competitiva quanto antes, tá? Seguir o líder, isso é um dos métodos menos arriscados e mais utilizados por exportadores iniciantes, que ainda não tem uma noção muito clara de mercado que está ingressando, né? Mas vem cá, gente, seguir o líder é muito bacana. O que significa seguir o líder? Significa você ir lá no país de destino e ver por quanto está sendo vendido o teu produto. Mas para você fazer isso, né? É assim, né? Vamos ser sinceros, né? Aqui no Brasil, um esmalte não é vendido por $1, né? E se você for lá em alguns países da Europa, os esmaltes são vendidos a 10, 12, 15 euros, né? E aí você vai falar assim, vou ficar rico lá. Mas espera um pouco, você não entendeu a estrutura de custos
do local também. Isso para você seguir o líder, né? O que é uma coisa bacana, né? Você precisa entender a estrutura de custo para poder oferecer um preço onde o teu distribuidor ou o teu cliente vai ter condições de vender o produto num preço que você todo mundo saia ganhando. Mas como fazer isso? Um parceiro, ele vai ter que ser justo com você. Ele vai ter que falar por quanto ele vai vender, você tem que ter. Se você tiver uma parceria, vocês vão ter que ver e entender, tá legal, gente? Às vezes o parceiro não é muito legal, ele dá uma mentira, ele agrega um pouquinho mais de custos, mas você também agrega um pouquinho aqui também, né? E se ele baixar um pouquinho, você também baixa um pouquinho. E aí é aquela questão de entender, empatia e negociação. Tá, gente? Tá legal, gente? Mas você precisa ainda saber calcular e entender seus preços. E aí existem muitas variáveis, né, gente? Não esqueçam que existem várias variáveis. Eu já falei de um monte delas e vou repetir de novo de todo esse monte de variáveis. E veja, esse material que eu estou falando para vocês aqui, vocês conseguem encontrar lá no comoexportar.gov.br. Vocês conseguem encontrar lá todo esse material também, tá, gente? São materiais aí que o Ministério da Indústria e Comércio desenvolveu, colocou para todo mundo poder usar e abusar, tá legal? Então, lembra que eu falei para vocês que cada modalidade de exportação tem a sua logística e cada logística tem os seus custos. Cada operação tem seus custos. Ou, às vezes, você pode até, falando de que o aéreo, de repente, fica mais barato que o marítimo, de repente, o courier, que é tão caro, de repente fica competitivo a partir do momento que você está utilizando um lote mínimo, que você está mandando para um país, ou de repente o país importador, se o cara lá pagar o frete, talvez fique mais barato. A gente tem que entender todo esse monte de coisa. Você vai mandar para o cara, você faz uma cotação no courier aqui no Brasil e está saindo $100. Aí você chega para o cliente, você não quer dar uma cotadinha aí no teu país para ver por quanto você consegue? Aí ele vai calcular, puxa vida, $50, tá muito mais. Então eu vendo colocado a bordo, né? Mando FOB, por exemplo, ou FAS para você, né? Ou FAC, e você paga o frete no destino. Que tal, né? Então, beleza, gente? A gente tem que entender um pouquinho mais do preço sobre todas as variáveis que existem, tá? Voltando a falar do tratamento fiscal das exportações brasileiras, que seguem a prática mundial e busca a desoneração dos tributos indiretos sobre as exportações. Portanto, os valores correspondentes a esses tributos não devem compor o preço do produto final exportado. Tá legal, gente? Você pode encontrar isso aqui onde está escrito www.mdic.gov.br desoneração das exportações. Exportacois. Tá legal, gente? Então, as exportações brasileiras são isentas de impostos. Normalmente, por que elas são isentas de impostos? Porque todo mundo sabe que no mundo todo, o importador vai pagar os impostos de importação. Tá certo, gente? Então, são esses alguns pontos que a gente precisa entender. E lembrem que, como eu falei aquela hora dos certificados de origem, eles servem para provar que o produto é brasileiro e que dentro de algum acordo entre o país que você está exportando e o nosso, se é que tem, tá? O Brasil ainda não tem acordos bilaterais com todo mundo. Aliás, está saindo um baita acordo bilateral entre Brasil e Chile, gente. Vai ser muito bacana. O Chile praticamente não tem quase negócios com o Brasil, tem muito pouco, tá? Aliás, nós vamos fazer na sexta-feira, nós vamos falar sobre exportação para o Chile, tá? Se vocês quiserem depois, vocês podem assistir a nossa webinar também. Legal, gente? Vai falar sobre preços aliás, negociação com nossos clientes da América do Sul. E aí, você consegue ficar mais competitivo quando o teu produto entra no país do cidadão sem impostos, com uma tributação mais baixa ou qualquer dessas modalidades, tá? Mas ainda há outras despesas e custos que devem compor o preço de exportação. E como que a gente entende? A gente entende através dos Incoterms, gente. A venda no Incoterm Ex-Works será feita para uma empresa brasileira que deverá retirar o pedido na sua empresa ou em algum outro local combinado. Desse modo, o custo deve ser adicionado ao preço de venda ex-works. Lembra que eu falei para vocês da venda para exportação?
Exatamente, é venda para uma empresa brasileira, venda para uma trading ou venda para uma comercial exportadora. Aí você vende para essa empresa ex-works, ou eles retiram na sua fábrica, ou você combina algum local que você vai entregar. Claro que esse local onde você vai entregar, se ele tiver custo para você entregar, você agrega ex-works Santos, por exemplo, ex-works Colômbia Santos, tá? Ex-works Bauru, tá? Assim, a gente tem que entender o que é o ex-works. O ex-works, você não fará o processo de internacionalização. Você venderá para que uma empresa internacionalize a mercadoria. Mas, gente, quando vocês vendem por esse Incoterm, vocês têm que ter um cuidado muito grande, tá? Vocês precisam ter toda a documentação que prove que esse material foi internacionalizado, tá? Vocês precisam pedir para a trading ou para a comercial exportadora exatamente o documento, o memorando de exportação que prove que esse material foi internacionalizado. Por quê? Porque você não pagou, não incluiu impostos, né, gente? E se essa mercadoria ficou no Brasil, ela precisa ser tributada. E jeitos ainda de FOB, de vender. O FOB, o FCA, gente, será feito a uma empresa estrangeira, tá? Você vende diretamente para a empresa estrangeira que coloca o pedido, tá? E aí você coloca a bordo do veículo internacional, tá legal? O FOB é para usar no marítimo, o FCA para usar no aéreo, no ferroviário, no aéreo, ferroviário e rodoviário. Não esqueci, né? E o que significa? Que você coloca a bordo do navio, a bordo do caminhão, tá legal? Ou, né? A gente pode falar também a bordo do avião, significa fazer o despacho. Quando você fala FOB, é free on board, livre a bordo do avião, livre a bordo do navio, tá? Eles colocam FCA porque é free carrier, então é livre ao lado ali do veículo internacional, que no aéreo você entrega no aeroporto e a própria companhia aérea coloca a bordo do navio. Não tem aqueles custos normalmente que são dos marítimos, tá? E o custo frete, ele é exatamente o FOB ou FCA, mas ele ainda inclui o frete internacional. Então, se você quer vender só colocado a bordo do navio, você fala que é FOB, tá? Se você quer só a bordo do avião, é o FCA. Agora, se você está querendo pagar o frete internacional para o teu cliente, né, você coloca a bordo do navio e paga o frete até o destino. Então, é custo e frete. E se você quiser ainda incluir o seguro internacional, você chama ele de CIF, tá? Ou seja, você está bancando o valor da mercadoria colocada a bordo do navio, pagando o frete até o destino e o seguro internacional até o seguro também, tá legal? Até o destino. Tá certo, gente? Isso é uma operação bastante tranquila. Caso alguém tenha alguma dúvida aí também, vocês podem abrir uma consultoria aí, ligar no 0800 do Sebrae e a gente faz uma consultoria pontual aí de 1 hora de graça pelo telefone. Fica tranquilo, tá, gente? Então, entende um pouquinho aqui os Incoterms, tá? Ex-works, na fábrica, no armazém, para qualquer modal, tá legal? Nesse modal, nesse Incoterm, não interessa qual modal vai ser embarcado, mesmo porque você vai vender para alguém embarcar. Como ele vai embarcar, tanto faz. O que interessa é que ele embarque e prove para você que embarcou, tá legal? FCA, ele pode ser utilizado em qualquer modal, tá legal? FAS é ao longo do navio, é Free Along Shipment, tá legal? O FOB é franco a bordo, Free on Board, franco a bordo do navio. Ele pode ser usado na água, tá? Mar, fluvial ou lacustre. Ah, você vai estar falando, o que é lacustre, professor? Eu não sou professor aqui, eu sou o consultor, né? Mas os meus alunos sempre falam, professor, o que é lacustre? Então, quem conhece lá o lago de Titicaca, lá em cima do Peru, Bolívia, Chile, né? É um lago do tamanho de um mar, é muito grande. Imagina, eu acho que é o lago mais alto do mundo, né? E ali ele é feito exportação marítima, não é marítima, é lacustre, porque é uma exportação por lago. O navio sai de uma beirada, de uma margem do lago e atravessa. Depois do outro dia, ele vai chegar no outro lado do lago. E lá é outro país, tá? Então, isso é lacustre, tá legal, gente? Custo e frete significa custo mais frete, mar, fluvial, lacustre, tá? Todos os marítimos, né? O CIF, você vai
incluir o custo e o frete e o seguro. E o CPT, gente, olha só, é a mesma coisa que o custo e frete, mas normalmente utilizado para marítimo, aliás, para aéreo e rodoviário, tá? E o CIF também é a mesma coisa que o CIF, que inclui o CIF, o custo, o frete e o seguro para todos os modais, mas principalmente para o aéreo e o rodoviário e ferroviário. Tá certo, gente? Então, para formar o preço de exportação, adotamos o seguinte método: eliminar todos os itens que se encontram agregados ao preço do mercado interno e que não ocorrerão na exportação do produto. Adicionar ao resultado anterior, ou seja, esse valor que você eliminou todos os custos, claro, você adiciona também a tua margem, o teu lucro. Mas aí você adiciona ao resultado anterior os elementos que não fazem parte do preço interno, mas que deverão comprar o preço de venda para o exterior. Principalmente quando a gente fala de logística e desembaraço. Tá legal, gente? Beleza? Então, se vocês quiserem fazer uma visitinha depois para o simulador de preços do MDIC, simulador de preço de exportação, tá? Tá aqui o endereço, simuladordepreco.mdic.gov.br/, tá? Você entra lá, você coloca os valores, o NCM, e ele já subtrai o imposto para você. Tá certo, gente? Então, é uma ferramenta legal. Ele coloca, vocês podem ver que tem um vídeo aqui que você pode verificar, aprender como usar o simulador. É muito fácil, eu uso bastante, tá? Todos os clientes, indico para todos os clientes que usem bastante esse produto. Neste curso aqui, gente, você pode conhecer um pouco mais sobre como se preparar para o comércio exterior. Também teve a oportunidade de entender que outros fatores podem mudar completamente o preço de venda, principalmente quando a gente fala do quê? As exigências, as necessidades, as adequações que você precisa fazer para o produto no destino. Muitas empresas, por exemplo, se você for exportar cosméticos para Portugal, quem exporta para Portugal sabe muito bem disso. Eu sei que tem umas 3 empresinhas aí que já exportam para Portugal, que eu já encontrei esses produtos lá e já até visitei eles também em uma certa ocasião. Eles, ao invés de pedirem a data de validade, eles pedem uma coisa mais inteligente, que é validade após a abertura. Porque, caramba, né, meu? Você abre um produto, um esmalte, depois você fecha ele, depois de 15 dias ele tá ruim. Né? Ele já não vale mais tanto. Mas enquanto ele estiver fechado, ele dura mais tempo. Então, e tem um certo sentido muito interessante nisso. E todos esses dados você precisa saber para poder adequar o teu produto e colocar o buiãozinho com a tampinha aberta dizendo 3 meses. Então significa que o produto vale 3 meses após a abertura. Ou na Itália tem um livrinho, né, assim, aberto, né? Significa verifique o manual, né, de instruções, veja as instruções antes de utilizar o produto. E cada país pode ter as suas exigências, gente. Mesmo que você legalize os seus produtos em Portugal, que esteja as portas abertas para toda a Europa, mas cada um dos países eles vão ter que colar um overlabel em cada um dos rótulos para adequar, de repente, alguma coisinha ali, e até a língua dos caras, né, meu? Imagina mandar lá para a Alemanha os negócios escritos tudo em português. Ninguém vai entender. Não, tem meia dúzia de brasileiros que sabem falar português, né? Mas só eles vão entender? Não, não é assim que funciona, né? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, fiquem à vontade para ligar para a gente no Sebrae. Nós temos aí as consultorias pontuais, que você será atendido pelo telefone 0800, que é 70 0800, você liga, agenda, tá? A gente não atende online, ao vivo desse jeito não, tá? Você precisa pedir uma consultoria de comércio exterior, eles vão ver a agenda do consultor, vão falar para você, olha, tem tal dia, aí a data que você se interessar, você fecha com o consultor que está falando lá com você. E naquele momento que der o dia e der o horário, o consultor liga para você pela web ou pelo telefone, ou seja, lá como vocês preferirem, tá? Então eu queria agradecer muito aí pela presença de todo mundo. Meu nome, mais uma vez, é Marcos Stahl, sou de Comex. O meu e-mail é marcosfs@sebraesp.com.br. Tá legal, gente? E o telefone do Sebrae, para quem precisar falar com a gente, é 0800 570 0800. Valeu, gente? Então,
Tá o Leonardo Percy aí já aparecendo de novo. Ô, o homem aí, ó, meu. Mais cabeludo que eu, só o Leonardo. Valeu, Marcos. Muito obrigada. Oi, Leonardo. Chegou um pouquinho atrasado. Seja bem-vindo. Bem-vindo aí, Leonardo. Muito obrigada, tá, Marcos, mais uma vez. Legal. Quero agradecer aí, Leonardo, você, Tainara, todo mundo aí que esteve presente também aí por me aguentar falando todo esse tempo aqui também. Não deve ser fácil, né? Ficar escutando um cara tagarela sem parar de falar, né? Excelente. Estou pronto para sempre que vocês precisarem, tá? Muito obrigado. Obrigada. Eu vou pedir para o pessoal continuar aqui com a gente, que eu tenho alguns recadinhos para dar, por favor. Você quer falar alguma coisa, Leonardo, ou eu posso prosseguir? Quero só agradecer aí também a todos os participantes do evento de hoje. Boa noite a todos, desejo saúde a todos. Eu estava numa outra live agora do Sebrae também, ministrando o evento, na verdade, que foi a nível estadual. Agradeço a vocês estarem conosco nesse programa muito importante, focado em comércio exterior, e tenho certeza que vai contribuir muito para os pequenos negócios aqui de Ribeirão Preto, região, de todo o estado de São Paulo. Agradecer também, em nome do nosso gerente, Carlos, todo o apoio da ACI, da Associação Comercial Industrial, né, na pessoa representada aqui pela Tainá, e também ao grande nosso consultor aí, o Marcos Stahl, que tem um conhecimento vasto e virá conosco para mais encontros ainda, que vai ser o tema dos recados aí da Tainá. Então, bem-vindos, estamos à disposição aqui em Ribeirão Preto, nossos canais remotos nesse momento, e desejo saúde a todos, e que logo possamos preparar os nossos negócios para a retomada com muita força. Obrigado, boa noite. Muito obrigada, Leonardo. Bom, vamos lá. Eu tenho alguns recadinhos aqui antes da gente finalizar, tá? O Marcos, sobre a palestra do Marcos hoje, ele mencionou os Incoterms, um assunto muito importante para o comércio exterior. Então, eu queria informar a todos vocês que nós teremos uma live especificamente para tratar desse assunto, tá? Quero pedir para vocês ficarem atentos à nossa divulgação, aos e-mails marketing que a gente encaminha, à divulgação nas redes sociais. A live sobre os Incoterms vai ser no dia 29 de setembro, tá? Esse evento, essa ação em parceria com o Sebrae e o PIEX vai até novembro. Então, a cada terça-feira, às 18h30, a gente aborda um assunto diferente. Achei interessante mencionar, porque nós vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre os Incoterms no dia 29, tá? Posteriormente, a gente vai passar maiores detalhes para vocês. O Marcos, ele é o consultor do Sebrae, ele ainda está com a gente nas 2 próximas terça-feiras, então a gente vai ter, no dia 8/9, como selecionar o melhor modo de atuar, exportação direta ou indireta, com o Marcos, e no dia 15/9, preparando o produto para exportação, com o Marcos também. Posteriormente a essa data, a gente vai contar com outros consultores, e aí conforme a gente... a cada semana a gente vai divulgando os nomes. Um outro recado, eu queria dizer que o pessoal que já participou, tanto na terça-feira passada quanto hoje, estão todos inscritos, tá? Até o final do evento. Então, a gente encaminha as informações para vocês, o link de acesso à sala, e recebe novas inscrições, mas vocês já estão todos inscritos. A gente vai disponibilizar também ao final do evento a emissão de certificado. Para isso, a gente precisa ter um mínimo de 75% de participação de todas as terças-feiras do evento. Então, ao final dessa ação, a gente tira um relatório de quem participou. Então, a gente consegue disponibilizar os certificados para quem tiver o mínimo de 75% de participação, tá? Porque a cada inscrição e acesso de vocês, a gente consegue tirar um relatório. E acho que é isso. Das lives, inscrições e certificado. Pedir para vocês ficarem atentos, então, às nossas divulgações, que no decorrer da semana aí a gente vai passar para vocês, tá? Quer falar alguma coisa, Léo? Isso, só para lembrá-los também, né, quem participou pela primeira vez, nós, o Sebrae, também temos um programa chamado Comércio Brasil. A Mariana, que é nossa gestora desse programa também, que vai passar mais informações. Depois eu vou até
se vocês permitirem, além de mandar essa gravação e o link para vocês compartilharem com as suas empresas, também enviarei uma pequena apresentação que fala desse programa, que vem para apoiar vocês no processo de preparação também do processo de exportação. Então, o Sebrae tem um programa gratuito que já começou agora nesses meses, e estamos aderindo novas empresas, e a Mariana prontamente vai divulgar no próximo evento esse programa, né? Ela fez uma apresentação na abertura na semana passada, e com isso a gente também pode dizer que temos uma série de outros eventos, assim como aqui com a Associação Comercial Industrial, mas o Sebrae também tem uma série de informações sobre o Sebrae Trade, que é um portal que a gente divulga para que vocês possam conhecer e possam divulgar também, né, possam utilizar as informações desse site junto às suas empresas, que é o programa de internacionalização nosso. Tem muitos conteúdos lá, muitos materiais. Eu vou colocar para vocês aqui o link, tá, dessa página do Sebrae Trade, que vocês podem consultar também. Tem materiais riquíssimos. Eu peço perdão se o Marco Cristóvão já tinha comentado, que eu estou entrando agora só no final da live, né? Mas segue aí o contato, e também vou colocar o meu contato aqui, para que caso alguém precise me mandar algum e-mail, mensagem, tirar alguma dúvida, nós estamos à disposição aqui para que vocês possam entrar em contato com a nossa equipe em Ribeirão Preto, e para que a gente possa marcar, como foi falado pelo próprio Marcos, né, o atendimento das consultorias individuais, remotas e gratuitas. Então, aproveitem que nós estamos à disposição de todos vocês nesse momento. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigada, Leonardo. Então, vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com os canais aqui, tanto o Sebrae, como o Departamento de Comércio Exterior da CIRP, ou o PIEX também. Já compartilhamos todos os contatos pelo chat. E aguardo vocês, então, na próxima semana. Tenham uma boa noite. Muito obrigada.